que você faria se você tivesse um caderno cheio de ideias prontinhas para você executar no seu negócio? E eu espero que a sua resposta seja colocar em ação. Quando a gente vai produzir conteúdo, a gente precisa sempre estar com um radarzinho ligado, sabe? A gente precisa estar com a antena sempre atenta a qualquer tipo de conteúdo. Então, se a gente vai assistir um filme, se a gente vai ler um livro, se a gente vai assistir um vídeo no YouTube, uma palestra, você precisa sempre estar com essa anteninha de criação de conteúdo, de pegar insights, de pegar ali nas entrelinhas como você pode usar isso no seu negócio, qual ideia que aquela frase traz para você. E aí todas essas ideias ali na sua cabeça, às vezes elas ficam quentinhas ali naquele momento, mas depois elas começam a dissipar e você lembra que você pensou em algo, mas você às vezes nem lembra o que era. E aí eu resolvi abrir com vocês como que eu faço essa minha criação de conteúdo, como que eu compilo as ideias que eu tenho para conteúdo, as referências que eu pego, como que eu faço quando eu tô assistindo um vídeo, uma palestra. E o grande segredo disso tudo é: eu tenho um caderno de ideias milionárias. E aí quando eu falo em caderno, ele é um caderno físico, eu tenho também um caderninho ali em que eu anoto algumas ideias e às vezes eu organizo essas ideias, mas na maioria das vezes eu uso o aplicativo, aquele de notas do celular, porque o celular ele sempre está ali ao nosso alcance. Então às vezes eu tô na rua, vejo alguma coisa, me surge uma ideia, vou lá no bloco de notas, já anoto essa ideia. E o que eu faço? Eu já anoto essa ideia ali sem muita coerência, sem muita atenção do que eu tô fazendo. Eu vou simplesmente jogando as palavras ali, porque aí depois eu vou organizar direitinho o que eu posso fazer com aquela ideia que eu tive. Às vezes pode ser que a ideia seja muito boa na hora, mas quando eu sento ali realmente para organizar o que eu escrevi, eu falo, nada a ver, e aí eu descarte, mas pelo menos eu anotei e aquilo ali pode se tornar uma ideia valiosa. E aí pensando sobre essa questão de ideias, a gente pode até entrar um pouquinho ali no livro Hábitos Atômicos, que é um livro que eu já falei aqui no meu primeiro vídeo do YouTube, mas é um livro assim que é meu xodozinho, eu sempre leio ele, inclusive eu vou começar a ler ele novamente porque eu quero ter mais ideias e eu tenho certeza que ele vai me trazer mais insights. A última vez que eu li foi acho que 1 ano e meio atrás, então eu tenho certeza que a minha cabeça já mudou bastante e aí eu vou conseguir extrair mais coisas do livro. Mas aí voltando a essa questão, ele fala sobre sistemas. E aí ele explica que o sistema, assim, basicamente é o caminho que vai te fazer chegar aonde você quer. Então quando a gente tá motivado ali, sabe quando a gente tem uma ideia ou a gente tá muito motivado e fala, cara, agora eu vou emagrecer, agora eu vou fazer dieta, agora eu vou entrar na academia, vou todos os dias, e aí você tá com aquele pico ali de motivação muito alto. E aí o que a gente pensa? Que somente aquela motivação, aquele foco no objetivo principal e a nossa força de vontade, elas vão levar a gente até o objetivo que a gente quer. Só que na prática, no dia a dia, não é assim que funciona. Vão ter dias que a gente vai estar muito animado, vão ter dias que a gente vai estar mais desanimado, vai dormir mal, não vai acordar tão bem. E aí toda aquela motivação, ela oscila muito. E aí se a gente for depender apenas de uma motivação, dessa força ali de vontade, talvez a gente não consiga chegar exatamente no objetivo que a gente quer. Claro que isso envolve muitos outros pensamentos e muitas outras vertentes. Mas o que ele fala sobre sistema é, se o seu sistema for fraco ou quase assim inexistente, quando essa motivação oscila, aí você cai para um nível mais baixo, mesmo que o seu objetivo seja muito grandioso. Então por isso que é importante a gente ter esses sistemas, que é o caminho que vai levar a gente até o objetivo final. E é entender que esse sistema, ele tem que ser um sistema forte e não um sistema fraco, aquele que pode ser corrompido a qualquer momento. Então eu vou explicar aqui o que é e por que isso entra nesse quesito desse caderno de ideias milionárias. É para que a gente entenda que essas ideias, esse caderno, eles são um ponto de sistema forte. E aí eu vou explicar e você vai entender um pouco melhor. Então, digamos que o objetivo é fazer mais vendas através dos conteúdos que você vai postar para sua marca. E aí você tem um sistema fraco. O que é esse sistema fraco? Você posta só quando tem inspiração, não tem pauta definida, você produz o conteúdo e edita no mesmo dia ali na correria, e aí tem semana que você desaparece porque você não criou conteúdo ali com constância, você não tem conteúdos bons, conteúdos prontos, e aí você dá aquela
leve sumida ali, não posta nada e deixa na mão de Deus ali para fazer suas vendas. E aí o resultado que você tem com isso é muita oscilação de engajamento. O público ele não consegue te acompanhar exatamente, porque ele não cria esse hábito, porque você não aparece ali com constância, você não tem conteúdo tão bem definidos para que as pessoas saibam que a qualquer momento ali vai chegar um conteúdo, porque elas já sabem que tem essa constância. Então, isso é um tipo de sistema fraco na sua produção de conteúdo para que você alcance o seu objetivo final, que é vender mais. Agora vamos ao que seria um sistema forte. Criar um calendário editorial mensal, reservar um dia da semana para você fazer gravação em lote ou criação de conteúdo em lote. Com esse tempo para criação de conteúdo, tirando esse dia, você consegue usar melhor as pautas alinhadas às dores do seu público, porque você tem tempo para observar, você tem tempo para analisar e criar o melhor conteúdo para isso. E também você manter uma ideia, um banco de dados de ideias, que é o caderno de ideias milionárias. E aí, tendo esse sistema forte, o resultado é consistência, mais alcance, mais leads, mesmo naqueles dias que você não tem tanta motivação. Então percebe que você vai ter essa oscilação, mas quando você consegue ter um sistema, um caminho forte, você consegue ter essa constância e manter ali sempre de olho no seu objetivo final. E o caderno milionário, ele ajuda muito nisso, porque você não vai ter que ficar ali, sentar e ficar pensando, cara, o que eu vou falar hoje? Que tipo de ideia eu posso mostrar? Que tipo de ideia eu vou ter? Porque quando você tem essas ideias anotadas, e são ideias que ao longo ali da semana, ao longo do mês, você tá tendo, e aí você vai conseguir organizar elas. Então você não vai precisar ficar parando para pensar, nossa, o que eu vou fazer? Porque você vai ter ali um banco de dados, um repertório muito grande para que você crie esse conteúdo. E esse caderno que eu tanto falo, é claro que isso não foi uma ideia minha, é claro que isso também não foi uma ideia de agora, de algum guru de marketing, isso já é algo muito antigo. Só que muitas pessoas ainda não usam, elas não aproveitam dessa anotação que a gente tem, elas não aproveitam desse banco de dados que a gente tem, que vem aqui, ó, da nossa cabeça e da nossa percepção. Esse caderno, ele é inspirado no Commonplace Book. E o que é isso? E eu vou dar aqui a resposta para vocês, é uma resposta de Google mesmo, para que vocês entendam melhor o que é. O Commonplace Book é basicamente um caderno, um arquivo que reúne ideias, trechos, reflexões, referências que a pessoa considera que seja valiosa, ou seja, um depósito pessoal de conhecimento, digamos assim. E aí esse Commonplace Book, ele era muito usado por escritores, por cientistas, por exemplo, Isaac Newton, Virginia Woolf, John Locke, ou seja, todas essas pessoas, né, pessoas com nomes grandiosos, inteligentíssimas, eles usavam esse caderninho para anotar todas as ideias e reflexões, para que aquilo ali não ficasse perdido na memória mesmo, não ficasse preso e a pessoa corresse o risco de perder uma ideia tão boa. Então, nesse caderninho de ideias milionárias, você pode colocar trechos de vídeos, podcasts, livros, citações, histórias reais que aconteceram com você, com um cliente ou com alguém próximo, que você lembre, que você ache que aquilo ali dá para fazer algum conteúdo baseado no seu nicho, um conteúdo muito bom, né? Que é o storytelling, que você vai contando uma história e você pode trazer essa história real para colocar dentro de algum contexto do que você vende ou do que você fala. Você pode também ter as suas próprias ideias, então aquelas ideias que vêm na cabeça ali do nada, sabe? Quando a gente tá tomando banho acontece muito isso, a gente tá tomando banho, vem umas ideias que você fala, caraca, que ideia boa, nunca pensei nisso. Então você também pode colocar isso no seu caderno. Mapas mentais, reflexões, conteúdos, eu faço muito isso. Eu consumo alguns conteúdos e às vezes eu pego conteúdo ali, sei lá, de alimentação saudável e eu vejo que aquele conteúdo ele vai me ajudar a levar pro meu nicho, a forma que a pessoa abordou, porque eu gostei bastante. Então eu faço isso também. Eu pego ali os conteúdos, às vezes de outros nichos, coloco lá na minha inspiração, no meu caderninho, e aí depois eu pego isso e adapto pro meu nicho, adapto de uma forma que vai fazer o meu público entender, mas de uma forma que, se eu gostei de consumir aquele conteúdo daquela maneira, eu também entendo que as pessoas vão gostar de consumir da mesma forma. E aí eu faço essa adaptação. Então é muito legal você ter esse caderno de ideias justamente para isso, para você sempre ter ideias. E aí vão ser ideias suas, vão ser reflexões suas. Você vai ler um livro, porque às vezes a gente lê o mesmo trecho de livro que uma pessoa, que um amigo nosso, por exemplo.
mas o nosso amigo ele vai ter uma interpretação totalmente diferente da nossa. Então a gente vai falar do mesmo tema ali, do mesmo livro, só que com reflexões diferentes, ou seja, o seu conteúdo vai ser um conteúdo mais autêntico. E agora, como é que você organiza essas ideias no seu caderninho? No começo do vídeo eu falei, só anota, veio a ideia, começa a anotar, coloca ali, ó, isso. Depois você vai tirar 30 minutinhos da sua semana. Então você não vai tirar 30 minutinhos todos os dias, porque às vezes você tem ali a vida muito corrida e é muito difícil você tirar esses 30 minutinhos, porque você tira 30 minutinhos para fazer uma outra coisa, para, sei lá, organizar o estoque da sua loja. Então você escolhe um dia ali e aí você vai organizar o seu caderno de ideias milionárias. Você vai pegar todas as ideias que você colocou ali por último, então durante a semana, né? E aí você vai organizar essas ideias. Você vai colocar elas dentro da reflexão, você vai colocar elas dentro do mapa mental. Você vai criar esse caderno, você vai desenhar ele da melhor forma para organizar essas ideias e assim começar a transformar elas em conteúdo. Eu vou dar um exemplo meu também. Às vezes eu tô lendo um trecho de um livro e eu falo, caraca, esse trecho aqui ele dá um bom conteúdo. Então eu vou lá, coloco no meu caderno, né, de ideias milionárias. E aí vou colocando um trecho, algum vídeo que eu assisto, alguma referência. Então, por exemplo, eu vejo no Instagram alguma referência de um conteúdo, eu vou lá, salvo essa referência, então eu coloco no meu caderninho de ideias, escrevo mais ou menos o que eu quero colocar. Teve um conteúdo que era alguma coisa assim, você quer uma barriga definida, mas você não faz isso. Eu falei, opa, dá um conteúdo legal. E aí eu adaptei isso. Então, na hora que eu salvei esse conteúdo, eu coloquei adaptar falando tal coisa. E aí, na hora de criar esse conteúdo, eu começo a adaptar ele pro meu nicho. Então, ter esse caderninho de ideias, ele me ajuda bastante na minha criação de conteúdo, na minha referência, e pode te ajudar também. E é claro que ele só ajuda porque eu executo, que eu coloco em prática. Então, eu salvo todas essas ideias, mas eu também tiro um tempo para organizar isso, para eu executar, para eu colocar isso num conteúdo e postar para as pessoas. Então tem também essa demanda ali, mas não me exige tanto aquele negócio de sentar na cadeira e falar, o que eu vou falar hoje? Ai, mas eu tenho que criar 2 conteúdos, o que eu posso falar? Não, porque eu sempre tenho essas ideias. Então, se a cada um vídeo meu te render uma ideia, você já vai ter um plano estratégico montado, que eu já tenho alguns vídeos que dá pra você ter insights de cada um. Eu sempre trago ideias aqui que são ideias que dão pra aplicar no seu negócio, são ideias que te fazem ter mais criatividade, são assuntos que facilitam a sua criação de conteúdo, como esse vídeo, por exemplo. Então, sempre trago tópicos que vão te ajudar nessa construção de marca, seja uma marca pessoal, seja a sua marca de roupa. Você sempre vai ter algum insight dos vídeos que eu trago aqui. Isso se você assistir com aquela cabecinha de anteninha ligada para criação de conteúdo, para insights, isso para tudo, tá? Para assistir uma palestra, para assistir um vídeo, sempre tem essa anteninha ligada, para que você sempre pense, caraca, aquilo ali que a pessoa falou, opa, acho que dá uma ideia legal, vou anotar. Se não der, se anotou, depois você descarta, não tem problema nenhum, mas pelo menos você anotou e você pensou se aquilo ali poderia te trazer uma ideia. Anotando esses insights, você pode ter uma ideia assim, genial, você pode ter ideias para o seu cliente, para um novo negócio. Basta você anotar e não confiar só ali na sua cabecinha, porque, gente, a gente tá lotado de informação. A gente assiste um vídeo aqui, daqui 5 minutos a gente já não lembra mais do que a gente assistiu. Então o que custa? Veio a coisinha ali na cabeça? Já anota. É rápido, prático e você sempre vai ter ideias. E aí, para ajudar mais ainda vocês, além desses insights, dessas ideias que eu trouxe aqui nesse vídeo de como você pode construir o seu caderno, eu também vou deixar na descrição, porque assim, às vezes você tá até pensando, não, beleza, eu vou fazer, mas como que eu organizo isso depois? Porque às vezes você não tem o norte para organizar. Então eu vou deixar um modelo, um exemplo de como que eu organizo, para que você também pegue esse modelo, depois que você anotar todas as suas ideias, você vai organizar de acordo com esse modelo. E aí você vai conseguir visualizar melhor como cada ideia pode se transformar num conteúdo. Então, terminou o vídeo, já vai na descrição, pega esse modelinho, aproveita também, já comenta ali se você teve alguma ideia, algum insight com algum vídeo meu, se você anotou algum insight desse vídeo também, compartilha, eu adoro saber o que vocês estão achando do vídeo, até para eu trazer cada vez mais melhores assuntos, para eu saber o que eu trago para vocês de melhor, para sempre ter os melhores insights, para que vocês consigam colocar em prática também, né? Não vamos ficar só anotando, não.
Anota, mas principalmente executa. E aproveita e clique em gostei, para que eu entenda que você gostou desse vídeo, para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e receber os vídeos em primeira mão. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!